Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Carol Reis e estou aqui com Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Verde Vilela Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. e Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. Existe uma grande diferença entre um posicionamento neutro, por comodidade, e a ausência dele por sanidade. A cobrança por posicionamento político e temas relevantes tem sido intensificado no Brasil e no mundo, principalmente para os artistas, marcas e pessoas com visibilidade. Em 2018, após a eleição expor mais uma vez uma sociedade doente, construída sobre pilares escravocratas, misóginos e intolerantes a qual vivemos, eu mesmo cobrei posicionamentos, interrompi relações e busquei estar próxima de quem tinha os mesmos ideais. Foi uma questão de sobrevivência e saúde mental. Contudo, essa prática tornou-se intensa e já ultrapassa a classe artística. Quem nunca aqui foi questionado sobre o que você acha de cotas, sobre aborto ou sobre algum caso de racismo exposto incansavelmente na mídia? Nós temos tantos saberes que podem ser explorados, tantos assuntos que adoraríamos falar sobre, inclusive esses que nos violentam. Mas exigir isso é exaustivo e desumano. Então, eu quero saber aqui de vocês, Wakaners, o que vocês acham sobre cobrança de posicionamento? Então, eu acho que tem muitas coisas aí, né? Eu acho que sim, é importante a gente se posicionar sempre que possível, né? Mas existe uma questão de nem sempre a gente está disposto, no sentido de gastar energia mesmo para fazer isso. Às vezes a gente não está emocionalmente forte para atuar, falar sobre diversas questões, porque assim, toda vez que a gente pensa que somos pessoas negras com consciência racial, a gente olha ao nosso redor e tudo é gatilho, né? A gente olha. Eu lembro uma vez, no início da pandemia, bem no início da pandemia, que eu precisava fazer a contagem de calçados na Zecaia. Daí eu pedi para o meu sobrinho ir lá me ajudar. Era inverno. E ele foi sábado de manhã de bermuda, moletom, com um capuz na cabeça e a máscara. E ele é um menino negro, né? Quando ele chegou no meu portão, meu coração acelerou assim. Eu disse, Juan, nunca mais sai desse jeito. E era de dia, era um sábado de manhã, sabe? Então, toda vez que a gente ouve um jovem negro sendo assassinado, ou um homem negro mais velho sendo assassinado, é tudo gatilho pra gente, porque podia ser o meu sobrinho, podia ser o meu pai, podia ser o meu irmão, a gente vai, tudo isso é sofrimento. Pra gente que é mulher, toda vez que a gente ouve uma história de estupro, de feminicídio, tudo isso poderia ser com a gente, e a gente sabe que pode ser com a gente. É porque a gente tem consciência racial, a gente tem consciência de gênero, então a gente sabe. Então, assim, tem situações que a gente olha e a gente vê que é importante, sim, a gente se posicionar, porque a gente sente que deve se posicionar. Mas tem coisas que a gente não... Tem coisas, gente, que eu não quero nem saber direito, sabe? Que eu quero ter o mínimo de informação possível, porque eu também preciso viver, eu tenho os meus problemas pessoais, eu tenho as coisas que eu tenho que dar conta, e se tudo que tiver ao meu redor eu for absorver, eu não vivo, sabe? Eu não vivo. Então, assim, eu entendo que as pessoas querem posição de todo mundo, dessas pessoas que são influencer, ou das pessoas que se posicionam em determinados momentos. Acho importante que isso aconteça, mas, sério, assim, a qual custo é tudo isso, né? Como que a gente lida com tudo isso? Então, é bem complicado. É uma situação que para mim, né, que tem a Zecaia, que querendo ou não eu falo sobre pautas raciais, é bem complexo. Gente, na verdade, eu acho que Laís resumiu tudo que eu ia falar. Na verdade, ela resumiu, não. Na verdade, Laís contemplou tudo que eu ia dizer, assim. Eu só vou dar mais
mais, mais uma discutidinha, mas basicamente ela disse tudo. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que pensar que existem gatilhos para a gente, né, quando a gente está falando de racismo. Então, é aquela coisa, deve se posicionar. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma eleição, como aconteceu nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, é uma coisa. Acredito que sim, todo mundo deve se posicionar com um caso desse. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de casos de racismo, a gente tem que lembrar de quem que é a obrigação de ser antirracista também. A obrigação de ser antirracista não é a obrigação da pessoa preta. A obrigação de ser antirracista é a obrigação da branquitude. Então, aí, para lá, né? De quem que a gente está falando? Eu acho que sim, eu acho que uma pessoa branca tem que se posicionar, sim, sobre questões raciais. Só que também é uma linha muito tênue, a gente tem que tomar muito cuidado também para não ser um tanto radical, principalmente quando a gente está falando também de, sei lá, celebridades, pessoas, figuras públicas, porque a gente também tem que ter uma consciência de que nem sempre as pessoas estão sabendo de tudo que está acontecendo. Seria uma obrigação delas? Não sei, porque infelizmente mesmo com o andar da carruagem, né, que vem acontecendo assim no Brasil, eu acho que fica difícil também as pessoas ficarem sabendo de todos os acontecimentos que estão rolando no Brasil, né, que estão rolando na mídia. Então, acho que não tem uma resposta generalizada para todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar de que caso estamos falando, temos de pensar de quem que é essa pessoa que está se posicionando ou não, se ela é branca ou se ela é preta, e a gente tem que pensar o quanto isso está sendo repercutido, porque às vezes é uma coisa que nem todo mundo, que nem chegou no ouvido de todas as pessoas. Acho que acho que era isso que eu ia falar um pouquinho. Passa a bola para a Joyce. Eu queria começar antes de mais nada, mandando um beijo pro Lino, que tá doente, coitado, e não está nessa gravação aqui com a gente. Porque agora que vocês começaram a falar, eu fui correndo pegar um papel e uma caneta pra anotar os pontos que eu queria falar, e eu lembrei dele, porque ele que sempre faz isso. Então, Sim. quando você estiver escutando, Lino, um beijo, meu amor, já vai estar bom. É, mas, enfim, voltando ao assunto sobre se posicionar, tipo assim, ó, eu sou uma pessoa que fiz um 360 graus de opinião sobre isso, tá? Porque eu era muito a pessoa do tipo assim, ó, todo mundo tem que se posicionar, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ir atrás, a internet tá aí, você tem acesso à informação, então você tem que saber, você tem que falar. Hoje em dia eu já tô assim, ó, não, gente, vamos pra que dar opinião? Vamos guardar opinião pra gente, que tal? Mas assim, por vários motivos. Primeiro que, tipo assim, depois de 2018, né, com a eleição das pessoas que eu não menciono o nome, tipo assim, eu me vi em vários momentos de, tipo assim, eu não quero acompanhar o que está acontecendo, eu não quero saber, eu não quero ler notícia, ai, porque fez isso, não, não aguento mais, já saturou de, eu não tenho mais para onde me indignar, não tenho, ai, não quero saber. E aí, tipo assim, obviamente que isso também é uma coisa que vai e volta, né? Porque ao mesmo tempo que, tipo assim, ai, não quero saber e tal, não quero mais me indignar, só que aí depois também vem aquela coisa, poxa, sabe, você é uma pessoa que entende um pouco das coisas, você é uma pessoa que sabe que você precisa se inteirar das coisas, você se colocou nesse movimento, você se colocou nesse lugar. E aí foi aquela coisa, né? Tipo, às vezes eu dou uma afastada assim, ah, não quero ler, não quero saber, e depois eu volto, aí acompanho um pouquinho, mas aí também não dá pra acompanhar muita coisa, porque quando a gente acha que não dá pra piorar, daí vai lá e piora. Mas enfim. E aí hoje em dia eu já tô nesse assim, ó, quem não quer se posicionar, eu entendo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá todo mundo ferrado. Vamos respeitar o espaço de cada um, vamos respeitar o momento de cada um, que às vezes é até melhor você se calar do que você falar, sabe, sem conseguir processar as coisas que você precisaria falar. E aí tem um outro tópico também, que é o seguinte, é, eu sou uma pessoa racialmente consciente, uma pessoa que estuda bastante sobre raça. E aí é um outro ponto isso, que assim, ó, é uma escolha que eu fiz. Então, tipo assim, às vezes eu não quero, tipo, às vezes eu tô numa vibe que, ai, não quero falar, quero ler outra coisa e tal. Só que aí, tipo assim, às vezes aparece alguém pra me perguntar alguma coisa, sei lá, tipo, se tiver qualquer polêmica, às vezes aparece algum amigo, você viu isso aqui, o que é que aconteceu e tal. E aí, tipo assim, às vezes eu nem quero, mas aí depois eu paro e penso, não, tipo assim, eu me coloquei nesse lugar, é o que eu faço, e aí eu faço o filtro também, né? Se a depender do amigo, eu digo assim, amigo, não quero falar sobre isso agora, depois a gente vê,
ou se eu tiver a fim de falar, eu falo e tal, eu escuto. Uma das pessoas que eu mais escuto, assim, quando surge qualquer assunto mais polêmico é assim, a Laís. Gosto muito de conversar com a Laís, porque a gente consegue discordar às vezes e construir um pensamento, assim, com muita tranquilidade. Mas, assim, o ponto é que eu tenho que entender que, tipo assim, eu me coloquei nesse lugar. E aí, tipo assim, eu tenho que resolver isso comigo, de quando eu quero falar, quando eu não quero falar, uma situação que eu quero estar, uma situação que eu não quero estar. Só que, tipo assim, isso não me dá o direito de cobrar isso de ninguém. Muito menos se a pessoa for preta, gente. Olha, eu já cheguei no nível que assim, ó, às vezes eu olho, tipo, quando eu vejo a pessoa aqui, tipo, tá. Não. Não, eu ia falar, mas eu concluí o pensamento antes de falar e voltei atrás. Mas eu vou abrir aqui pra vocês. O que eu ia falar era, às vezes vejo uma pessoa preta que não é racialmente consciente e acho que é até melhor. Porque, enfim, não vai se angustiar com as coisas que eu, que sou uma pessoa racialmente consciente, me angustiam. Mas, antes de terminar de falar, eu já voltei atrás, porque eu acho que independente disso, eu ainda acho que vale a pena. Eu ainda acho que quanto mais dos nossos abrirem os olhos, e que pese isso vai causar angústia, que pese isso cause também sofrimento, eu acho que sem isso a gente não caminha também. Então, é só um recorte, uma reafirmação do que o Jorge falou, assim, né? Que é todos os dias a gente tem uma pauta diferente. Todos os dias a gente tem questões. Todos os dias, se a gente for acompanhar, principalmente desde 2018, a gente tem questões extremamente fortes e pesadas acontecendo ao nosso redor. Todos os dias. Se a gente for acompanhar, a gente não tem paz, né? Para gente que tem um mínimo de consciência do que está acontecendo nesse país, principalmente esse ano, que promete ser um ano extremamente violento. Nos próximos 90 dias, menos, né? 80, 78 dias, a gente aí se prepara para um período de muita. Qual a melhor palavra? Qual a palavra adequada para o que tem pela frente, né? Antes dessas eleições, que são os próximos menos de 3 meses. E aí a gente vê essa polarização que não existe, né? Essa mentira de que a gente vive num país que a gente vive uma situação polarizada e ela não é uma situação de ameaça constante. Então, assim, todo dia, se a gente quiser sofrer mais do que a gente já tem que sofrer pela nossa vivência, pelas nossas individualidades, a gente sofre, né? E a gente não consegue. Eu acho que uma das questões é, ok, tudo isso acontece e desde 2018 piora, e eu acho também que não é saudável para a gente se posicionar em tudo, porque se tudo a gente se posicionar, a gente também não resolve as nossas questões. Porque como pessoas negras racializadas, né, e como mulheres que percebem gênero e entendem o que gênero e raça fazem com as nossas vivências, e classe também, a gente entende que a gente tem muitas outras questões para resolver. E aí, quando a gente se envolve em tudo que acontece, a gente não resolve o que está ao nosso redor e a gente não resolve as nossas questões internas. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas Demais, demais. eu penso que é muito preocupante até a gente ter que se posicionar em tudo. Gente, mas aí é tipo igual, oh, nossa, tô uma gagueira hoje. Mas é como eu falei, sabe? Tudo depende de quem a gente está falando. Também tô muito com o Jorge, que eu também já fui muito essa pessoa incisiva, já todo mundo tem que se posicionar, todo mundo tem que se posicionar, todo mundo tem que se posicionar. E hoje eu vejo também o quão é cansativo, né? O quanto a gente está cansada. E aí volta lá no que eu falei no começo, no que a Laís também já disse, o quanto tudo isso é gatilho para a pessoa negra. Agora, gente, me desculpa no que eu vou dizer. Agora, você é branco. Você está lá banhado nas condições de privilégio. Você não vai se posicionar? Você não vai ser antirracista? Desculpa, não fala comigo, sabe? Eu concordo com a Verde. É exatamente isso. E com tudo que vocês falaram aqui. Acho que todos passamos por esse ponto de cobrar, de falar tudo que a gente achava. Só que é insustentável, é exaustivo, assim. E ninguém veio aqui pagar minha terapia, sabe? Então, eu que tenho que botar tudo que eu tô sentindo ali e engolir e bancar a terapia, sabe? Então, acho que primeiro, antes das pessoas cobrarem um posicionamento, elas precisam. Eu tô me posicionando? Eu tô fazendo algo
quanto a isso que está acontecendo? Porque é um problema real, acontece todos os dias. E assim, às vezes sai uma notícia ali que fica na mídia por dias, a gente fica revendo aquela violência, mas a gente tem contato com isso todos os dias. Então, às vezes, a pessoa lá, branca, privilegiada, teve um caso exposto ali na semana dela, e aí a gente tá vivendo isso todos os dias, sabe? E isso que me cansa. E me cansa também, inclusive em outro podcast que a gente teve uma convidada incrível, palestrante, a gente comentou sobre isso no final, né? Que pessoas negras são chamadas para falar só para o público negro, só sobre temas de racismo, sempre sobre isso, né? A gente tem tanta coisa para falar. Cara, chama a gente para uma conversa para a gente falar de outras coisas além disso, né? Que a gente possa explorar outras coisas além das violências constantes que esse país nos causa. Eu estava até vendo no Twitter, não tem muito tempo, apareceu lá um post de uma mulher branca que botou lá a foto de várias outras celebridades dos Estados Unidos, que foi logo quando foi abolido o direito ao aborto lá nos Estados Unidos, não sei exatamente como chamaram. E aí ela expõe todo mundo, todas as mulheres que não se posicionaram e também expõe outras mulheres que se posicionaram. E aí ela julga muito essas mulheres. Fala, cara, será que não seria melhor ela ter feito o post com todo mundo que se posicionou, se posicionado e pronto? Porque assim, a gente não sabe o que essas mulheres estão passando, né? A gente não sabe o que aquilo vai repercutir na vida dela e internamente o que está acontecendo. E se a gente trouxer isso para o Brasil, também tem muitos outros casos que a gente pode citar. Teve da Luana Xavier, naquele programa que teve da Rede Globo, que aconteceu um caso de racismo, e aí cobraram um posicionamento dela no Instagram. Só que assim, ela já tinha entrado em contato com a pessoa que sofreu racismo, já tinha ali contribuído com o trabalho da mulher, comprado, acho que ela vendia cocada, já tinha comprado as cocadas. Então, assim, ela não quis se posicionar publicamente, porque, primeiro, ela trabalha na Rede Globo, porque, segundo, é um caso que é violento com ela, porque ela é uma mulher preta. Então, a parte dela ela fez, sabe? Ela foi lá e contribuiu com o trabalho da Mana. Por que a gente não faz isso ao invés de ficar cobrando, né? Viu lá que uma pessoa sofreu racismo? Vamos criar uma rede de apoio. Porque tudo tem que ser extremamente assim. E aí, o que tu vai fazer? Cara, eu tô fazendo o meu. Você fez o teu? Voltando ali na fala da Laís, quando ela fala sobre várias violências que a gente sofre, eu tive uma conversa com um amigo esse final de semana, e eu tava falando sobre isso, com ele justamente sobre isso. Que eu tô meio que numa crise, assim, de, tipo assim, achar que a existência negra é marcada e balizada pela violência. E aí, isso sim, não tem como a gente dizer que não. Só que não é só isso também. Tipo, a gente tem muita grandiosidade, assim, e se for olhar, tem muita coisa. A gente literalmente construiu esse país e construiu para além do físico, né? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de comida, quando a gente fala de manifestações artísticas, enfim, a gente construiu tudo. Só que, de qualquer forma, ainda eu vejo a violência chegando primeiro, na maioria das vezes, como o primeiro determinante, sabe? E isso é algo que tem me incomodado bastante, sabe? Que eu queria ver uma outra coisa. Inclusive, eu tô planejando, talvez, a essa altura do campeonato, mais uma vez, trocar todo o tema da minha dissertação. Porque eu não quero falar disso mais. Mas isso é um papo para outro momento. E, assim, ó, Não, deixa eu interromper aqui, que não, na semana, um dia antes dele entregar o projeto, ele mudou tudo e passou uma madrugada escrevendo um novo projeto. Pessoas, caros ouvintes, esse é Jorge Guerra, que faz 1.500 coisas diferentes, faz, mas ele é insatisfeito com muitas coisas que ele faz que são incríveis, inclusive quero que volte a escrever para o blog da Zecaia, não sei como, em qual tempo, mas ele é desses que troca assim, olha, meu Deus, ok, isso foi só
uma interrupção. Mas Continue. pesquisa, eu acho. Ai, não preciso interromper também, falar. Mas pesquisa é isso mesmo, gente. Eu acho que a pesquisa, que ela nasce de um jeito e ela termina como planejado, você pesquisou errado, sabe? Eu acho que ela tem que te incomodar, você tem que querer mudar de tema, você tem que ver que Sprite tava, sei lá, tava falando merda, não era isso. Ou isso não era tão importante, existe uma coisa que. Algo que é muito mais importante nesse momento para mim. Se não, eu acho que você não foi para esse lugar da desconstrução dos seus próprios pensamentos, eu acho que está indo pelo caminho errado. Ok. Então, gente, mas sim, esse sou eu sou inquieto até demais às vezes. Tá, enfim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que, é, tipo assim, quando a Laís fala, acho que tem que ter limites, acho que ninguém tem que falar sobre tudo. E aí eu acho que a gente tem que entender as nossas limitações também, que é impossível, se eu quiser me posicionar sobre todo escândalo, sobre toda a situação de racismo que acontecer, e que viralizar no Twitter e no Instagram, que nem é o que mais acontece, né? Porque o que chega e às vezes choca, mas antes disso tem muita coisa. Enfim, eu vou viver para estar atrás de tragédia, para estar aí dizendo, gente, não pode fazer essa coisa, não pode chamar uma coleguinha de tal coisa. E aí, tipo, tipo assim, e, tipo, mesmo que a pessoa queira muito fazer isso, sabe? É impossível. Primeiro da demanda, segundo que, né, psicologicamente, quando a Carol fala da terapia, ninguém vai dizer assim, ai, coitado, a pessoa tá lá se posicionando, vou lá pagar a sessão de terapia, ninguém vai. E aí é difícil. E a outra coisa é o Instagram. Gente, eu odeio tanto o Instagram, sério. Eu acho que o Instagram tinha que acabar amanhã. Porque o Eu Instagram que faz também isso. odeio também, por mim. E olha que a gente tem 66 mil seguidores lá no Instagram. Pode acabar amanhã o Instagram. Continua, Jorge. Sabe por quê? Tipo assim, ó, é essa demanda de rede social que faz com que a Carol tava falando, sabe? Que acontece uma coisa lá do outro lado, e aí vem gente no seu inbox e diz assim, mas por que você não se posicionou disso aqui? Querido, eu tenho uma vida para viver, eu tenho que acordar, eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que bater ponto, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que ler texto, eu tenho que escrever artigo. Se sobrar tempo e energia e eu achar que devo, tudo bem, eu vou lá e vou me posicionar, eu vou dizer, eu vou compartilhar. Mas se eu não achar que não devo, também tá tudo bem, eu não me coloco nesse lugar de obrigação. E aí o que a Carol falou também, e o que é que você tá fazendo? O tempo que você perdeu para vir aqui me cobrar, o que é que você fez? E se fez alguma coisa, ótimo, é o mínimo, faça mais. E a outra coisa que é sobre o que a Verde trouxe. Branquitude. Eu tenho preguiça, gente, sério. Eu abri mão, assim, de um jeito que eu. Ai, sério. Eu não quero falar com branco, eu não quero conversar com branco, eu não quero. Ai, vamos discutir sobre branquitude, porque o lugar do branco, ai, porque o antirracismo. Não quero saber, é uma demanda de vocês. Conversem, se resolvam, vão atrás, me esqueçam. É isso, um beijo pra vocês. Me esqueça, não quero saber. Eu vou estudar as outras coisas, outras demandas, uma outra perspectiva, que é o que eu acho que me cabe, que é o que faz sentido pra mim, e eu não vou mais gastar meu tempo de vida. Pra começar, que não era pra eu estar gastando meu tempo de vida discutindo sobre racismo. Já começa por aí. E aí eu já faço isso, e aí eu não vou gastar mais tempo pra falar de branquitude, porque branco tinha que fazer isso. Porque branco sabe o que é que tinha que fazer, não tá fazendo porque não quer. Pra que eu vou. Ai, enfim. É isso. Tô revoltado hoje, que eu tô muito cansado. Gente, falou tudo. Acho que já pode acabar o podcast aqui. Brincadeira. Não, concordo muito, cara. É preguiça, essa é a palavra. Eu tenho preguiça, cara. Gente, e eu estava pensando aqui também, né, sobre posicionamento, e o que que a gente está chamando de posicionamento, e o quão ele é efetivo, né? Como Carol falou, você que está cobrando aqui a gente, o que que você está fazendo na sua vida efetivamente para se posicionar? Porque igual como o Jorge disse também, o Instagram está insuportável, porque parece às vezes que o Instagram, ele é um lugar, é como se fosse um portfólio seu, de quantos selos diante o que você é. Verde, aí tem lá a fotinha lá do meme, não sei se chama, do negócio viral, verde antifascista, verde antirracista, verde, sei lá, vegetariana, verde anti-uso de croques, parece que é isso assim, que virou o Instagram agora. E aí, o quão isso é efetivo? Você só carregar esses selos. Porque aí eu tô lembrando muito aqui que a gente cai no que tem um filósofo coreano, acho que eu já falei dele em outro momento, talvez, o Byung-Chul Han,
que ele fala sobre a sociedade da transparência, né? E o quanto essa sociedade transparente, ela não é efetiva, ela não tem efetividade, ela é uma coisa que não resolve, que não soluciona as coisas. Porque aí, quando a pessoa ela está sendo transparente, ela está dizendo aquela posição dela, tanto para o positivo quanto para o negativo, ela, é como se ela tivesse feito aquele papel dela, e aí ela foi isenta da culpa. E aí acabou a culpa, acabou a responsabilidade. Pronto, eu me posicionei, eu sou antirracista, eu falei, sou antirracista, a partir daí eu não preciso fazer mais nada da minha vida. Isso não é ser antirracista. Não, se colocar lá um selinho seu no Instagram que você é antirracista, não te faz antirracista. Então, eu fico pensando muito nisso também, de quão efetivo é a gente se posicionar. Aí, às vezes, eu vejo que essas pessoas que cobram esse posicionamento da gente fazem muito pouco, a não ser só carregar esses selos no seu Instagram. Nossa, Verde, é muito isso. Porque o que é que acontece? Eu acho que você trouxe o básico, que é de onde a gente tem que começar. O que é esse posicionamento, sabe? Porque, tipo assim, o que é que eu colocar lá no meu Instagram, sei lá, um post, uma reflexão, o que é que seja, pra, sei lá, tipo, 1.000 seguidores que eu tenho, o que é que isso significa, o que e onde? Porque, tipo assim, se é isso que significa, eu vou lá todo dia, eu vou postar uma coisa e eu sou o mais da, sei lá, qualquer causa, é o que você disse, é antirracista, anticapitalista, antimachista, anti qualquer coisa. Aí é fácil também. Mas é tipo assim, e aí volta no que a Carol trouxe lá, né? No exemplo que a Carol trouxe. Tipo assim, a moça que foi lá, fez, ajudou, entrou em contato, né? Tentou criar essa rede de apoio e não postou no Instagram. E as pessoas estavam cobrando pra ela. Mas tá, tipo assim, o que é que vale mais? É o que ela fez de fato e não postou, ou é o que ela. Ou é se ela botasse lá, ah, gente, aconteceu isso, que horrível, nossa, muito feio, não faça isso aqui. Tipo assim, o que é que a gente faz com esse posicionamento de internet, sabe? Pra que ele serve? E aí, assim, e não tô dizendo que nunca não serve pra nada, sabe? Eu acho que tem casos que serve. Eu acho que tem casos de, uma empresa fez alguma coisa, tipo, uma funcionária de empresa, é tipo assim, vale a pena ir lá e pressionar e marcar a empresa, enfim, fazer um barulho. Eu acho que tem casos que realmente valem a pena. Mas também tem que fazer esse filtro mínimo, né? Do tipo assim, tá, vou me posicionar aqui. O que é que isso vai gerar? O que é que isso tem uma finalidade? E se não tiver também tudo bem, porque por exemplo, no meu caso, se eu me posicionar botar uma coisa lá, tipo, meus poucos seguidores, eu só quis falar e é isso, a rede social é minha, sabe? E aí tem outro caso aí, por exemplo, a Laís é um outro caso, ela tem o perfil ali institucional da Zecaia, que ela disse que tem 60 e tantos mil seguidores. Ela tem que também ter cuidado com o que, é que ela vai postar, porque ela também não vai transformar o perfil da Zecaia em, tipo assim, perfil de denúncia de racismo. E aí, tipo assim, mas e essa conta da Zecaia? Quem que vai pagar? Sim, é sobre isso também. E essa vida de postagem para aparência, né? Então, assim, vou fazer determinada postagem para dizer que eu sou uma pessoa preocupada, e aí, de fato, não é, né? E uma outra coisa que o Jorge falou e que eu fiquei pensando, né? É dessas ações, algo é só sobre postagem, a outra é sobre ação, é que existem cancelamentos e existem posições que eles são só de Instagram mesmo, né? Só de rede social. Por exemplo, não vou citar, mas uma determinada marca aí, ela foi acusada de ser racista, de ter atos racistas. É uma marca do Rio, de ser considerada Famosa racista. famosa pelas suas estampas extravagantes e seus metais. Não vou falar nome, não vou falar nome. Inclusive, quando teve uma mulher negra grávida que morreu baleada com bala perdida, essa marca também teve uma proposta antirracista de uma comissão de venda, né? Então, assim, ela teve um. Contém ironia, gente. Ela teve uma ideia muito antirracista, né? De promover as vendas através dessa morte. E aí, várias pessoas na época, vamos cancelar e não sei o quê, várias pessoas se posicionaram, vários influencers se posicionaram. E aí, essa marca ela foi muito inteligente, porque agora ela pegou vários influenciadores e ela está patrocinando vários influenciadores, inclusive vários influenciadores negros.
E aí onde que vai também a complexidade disso tudo, né? Poxa, é uma marca que está pagando influenciadores negros para usar a marca. E aí pessoas negras também precisam pagar suas contas, né? E aí aquele posicionamento, aquele antirracista, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque a marca, ela não deixou de faturar. Que é aquele negócio que a gente já falou, quando a gente falou sobre a apropriação cultural, que essas marcas, elas só são marcas. As pessoas não estão pensando, não estão ligando, de fato, para o que elas estão fazendo. Poucas pessoas estão ligando. Então, assim, será que esses posicionamentos na rede social realmente é necessário? Ou as ações como que a Luana Xavier fez são as ações necessárias, são as ações que realmente modificam as coisas, sabe? E aí eu penso o quanto que a gente está vivendo nesse mundo de aparência e o mundo não da realidade. E aí onde a gente vai enaltecendo pessoas ou não por aquilo que elas dizem, não por aquilo que elas fazem, sabe? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa muito preocupada, sabe? Muito preocupada com ser coerente com aquilo que eu falo, porque eu sou bem crítica em várias coisas. Vocês ouvem o Akane aí, e todos os episódios eu tô criticando alguma coisa, tô pontuando algum pensamento, assim, eu tenho muita preocupação em ser incoerente. Porque quanto mais tu cresce, porque esse também é um problema, né? Quanto mais o influenciador, a pessoa famosa, cresce, quanto mais público ela tem, mais as pessoas criam expectativas sobre ela. Então, assim, ela como ser humano, ela também tem as suas demandas, tem os seus problemas, tem o seu eu não quero fazer. E aí as pessoas vão criando no seu imaginário coisas para esperar. E aí é onde também vem a espera do posicionamento, né? Então, assim, hoje eu já penso que a ação de fato feita é muito mais importante do que o posicionamento, né? Mas aí como que as pessoas não vão cobrar? Porque elas não sabem, né? Só tem como saber se postar. Então a gente cai numa pergunta não respondida aí, né? O que se faz de fato? É isso, é exatamente sobre tudo isso. E eu queria falar também sobre cobrança que vale a pena fazer. Por exemplo, algumas pessoas cobram que marcas tenham uma maior diversidade nas campanhas, que fale mais, que inclua mais pessoas negras, mulheres trans, homens trans, que a gente tenha um maior acesso, né, nas marcas. Então, acho que isso vale. Quando você vê uma empresa grande aí postando sobre, esses são os novos trainees, o futuro da empresa, tu vê lá foto de só gente branca, majoritariamente homens brancos, algumas mulheres brancas ali, e aí a galera vai e pergunta: e aí, cadê a galera preta? E aí, cadê a diversidade dessa galera que vai ser o futuro da empresa, né? Desses futuros CEOs. Então, acho que esse tipo de posicionamento vale, porque assim, a gente dá o nosso dinheiro para essas marcas, né? Então, nada mais justo do que a gente se enxergar ali também. Então, cobrar políticos também, a coerência, ver em quem você votou, cobrar as políticas públicas que essa pessoa está fazendo, né? Os movimentos que ela está contribuindo. Eu acho que esse é um tipo de cobrança válida, né? Cobrar de fato as pessoas que vão movimentar financeiramente e que podem mudar em grande escala a realidade do que está acontecendo nesse país. Lá na biopolítica, o Foucault vai dizer que as sociedades são disciplinadas, né? Elas são organizadas de uma forma punitiva. Que forma que é essa? As primeiras formas que os primeiros modos que ele observou como acontece essa organização, essa disciplinização, não sei nem se essa palavra existe, da sociedade foram nos conventos e nas escolas e nos presídios, que é como que são ambientes onde uma pessoa ou poucas pessoas observam muitas. Pensa numa escola, quando você senta lá na cadeira, que ficam todos os alunos sentados no fundo, né? E num palanque na frente fica um professor. Esse modo se chama modo panóptico, que é o mesmo modo da guarita do sistema penitenciário,
onde fica um guarda lá em cima, observando de modo panóptico, né, de um modo que ele consegue observar o maior número de pessoas o possível. De um modo geral, a sociedade ela se sustenta sempre de modo panóptico, onde uma pessoa observa muitas, mas ela também existe um modo sinóptico, que antigamente era pouco falado, e agora esse autor ele vem trazendo isso, que na verdade também existe esse modo sinóptico, que é o que acontece muito com as mídias sociais, que aí é uma inversão desses papéis. Em vez de serem poucas pessoas observando muitas, são muitas pessoas observando poucas, que é no caso que acontece nas mídias sociais, onde a gente, que é o maior número de pessoas, telespectadores, observam as pessoas, que é o maior, que somos o maior número de pessoas, observam celebridades, digitais influências. Para quê? Para puni-los, né? Para culpá-los, né? Big Brother é um excelente exemplo disso. Que onde que é aquilo, né, que a gente fala, a gente não vota no Big Brother, a gente não vota na pessoa que fica, né? A gente vota na pessoa para sair. Então é como se a gente tivesse lá, né, fuzilando aquela pessoa. Só que daí é um monte de pessoas fuzilando aquela, diferente do modo panóptico dos presídios, das penitenciárias, que é uma pessoa fuzilando muitas. Conseguiu compreender mais ou menos o que eu quis dizer? Um outro exemplo disso, e que é como nas sociedades contemporâneas essas coisas se cruzam, são, Mathiesen ele fala isso também, são esses canais de venda pela TV, sabe? Ou até mesmo os canais de venda na internet mesmo. Porque o que acontece? A gente, telespectadores, observa aquele produto de uma forma sinóptica, onde muitos estão analisando, estão julgando. Ai, será que essa joia é bonita mesmo? Ai, será que eu gosto? Ai, eu não gostei dessa cor. Será que o material é bom? Nós estamos com esse poder de julgamento, de julgar esse produto, mas aí quando a gente efetiva a compra, olha como essas coisas se cruzam. Não dá para dividir a sociedade só de modo panóptico ou sinóptico. E aí, só que aí quando a gente compra, vai ter um sistema que vai avaliar a gente de modo panóptico, né? Então a gente avalia de modo sinóptico aquele produto e o detentor daquele produto avalia a gente de modo sinóptico. É uma ação e reação, é uma troca que se conecta. Que aí, de modo panóptico, o vendedor vai analisar o quê? O nosso score no banco, nosso endereço, nosso limite de cartão. Gente, tô falando, todo episódio é um aprendizado, amei. Eu queria trazer um outro ponto, e eu acho que vale um episódio sobre isso, então eu vou só introduzir, só fazer um parêntese mesmo, mas é sobre algo que foi citado aqui, que é o cancelamento, sabe? Porque, assim, existe mesmo esse cancelamento, gente? Tem gente sendo cancelado mesmo, assim, como se dizem cancelados? E aí, tipo assim, eu paro pra refletir, sabe? O, a loja de roupas que foi racista 500 vezes foi cancelada, deixou de ganhar dinheiro. O mercado que mata uma pessoa preta todo dia lá dentro e aí bota um guarda-sol por cima do corpo e continua funcionando, foi cancelado? Será? Sabe? A blogueira milionária lá no começo da pandemia que postou vídeo, ai, foda-se a vida, e aí todo mundo reclamou, e aí ela é, saiu das redes, desativou um tempo, aí depois voltou, vestida de branco, sentada no chão, e fez um vídeo chorando e falando, ai, eu mudei, que eu sou uma nova pessoa. E aí, essa pessoa foi cancelada? Qual foi o resultado desse cancelamento, coitada, sabe? O youtuber lá que, sei lá, fez milhões de tweets racistas, e aí todo mundo comentou. E aí, mas foi mesmo cancelado? Será que foi? E aí, tipo assim, por que se existir e pra quem esse cancelamento, sabe? E aí eu lembro muito que perguntaram isso pro Emicida no Roda Viva, e aí ele falou o seguinte, que o que as pessoas chamam de cancelamento é único e exclusivamente quando as pessoas cobram as outras pelo posicionamento delas. Porque era algo que antes não existia. Tipo assim, antes das redes sociais, antes do Instagram, antes do Twitter, você podia falar, você
principalmente pessoa branca, pessoa rica, enfim, que tinha qualquer, esqueci a palavra, qualquer, não é privilégio, qualquer reconhecimento, assim, qualquer fama mínima que seja, você podia falar o que você quisesse, porque quem quisesse reclamar não ia ter onde reclamar, ia ficar por isso mesmo, sabe? E até no próprio programa, o MC dele traz um exemplo disso, de uma repórter que fez uma matéria sobre ele e tal, sobre o rap, falando um monte, que, enfim, associando o rap ao crime, falando mal, e que aí lá na época que ela fez isso, ela tinha aquele meio para comunicar, que era a coluna dela de um grande jornal. Ela foi lá, falou o que ela queria, e eles não tinham como rebater, não tinham como se defender, não tinha como chegar lá e dizer, não, não era assim. Não tinha um público para isso. E aí, hoje em dia, existe esse meio que é a internet, que são as redes sociais. E aí, assim, mas aí o que acontece alguém é racista, alguém fez algo errado, e aí isso vaza na internet. Aí algumas pessoas cobram, e aí aquela pessoa vai, ai, não, porque me cancelaram, ai, porque eu tô sendo cancelado, mas, tipo assim, não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que vale a pena a gente ainda discutir com um pouco mais de propriedade sobre isso, quais são os limites, se existem limites, se existe esse cancelamento, esse dito cancelamento. Cara, eu acho que esse cancelamento serviu, assim, pra galera maquiar a rede social, né? Então, eles transmitem uma imagem do politicamente correto, e aí, por trás daquilo que a gente vê, existem pessoas extremamente racistas, preconceituosas, intolerantes. E aí, quando vaza, aconteceu, né? Vazou áudio aí de grupo, vazou conversas internas de amigos. A gente ouve coisas absurdas. Mas aí, será que essa pessoa que posta uma timeline super good vibes, super pró-vida, é de fato isso? Ou ela tá só se maquiando ali pra gente engolir aquele politicamente correto, mas no fundo é uma pessoa podre. Esse cancelamento talvez gere ali num primeiro momento uma repercussão negativa, gere ali perder alguns contratos, mas que no fundo a pessoa vem com esse posicionamento que o Jorge falou, né? a- que já tá tão batido, gente. E quando a pessoa segura o terço, ou então faz alguma. Ai, esse é o suprassumo da cara de pau, sabe? Aí a pessoa aparece ali arrependida, sem maquiagem, com uma cara de sofrida, pra falar que se arrependeu. Não, Enfim. rapidinho, Carol, só fazer um adendo. Aquela pessoa que, assim, ó, 6 horas da manhã tá com a cara rebocada de maquiagem nos stories todo dia. Aí depois disso aparece sem maquiagem, assim, com a roupa simples, falando manso, ai, gente, desculpa. Exatamente isso. Gente, E eu até. acho que eu acho que vale sim um episódio todinho para a gente falar desse tema, porque, gente, tem muita coisa para falar, né? E muita coisa que está dentro dessa cobrança, inclusive, né? De tanto que se cobra da gente se posicionar e, de fato, quais são essas transformações. Porque a gente continua dando dinheiro para essas pessoas que estão sendo canceladas. Porque até quando a gente está cancelando, a gente está dando visibilidade, está possibilitando que ela ganhe mais dinheiro. Era exatamente isso que eu ia falar, sabe? Eu vejo que hoje ser cancelado virou estratégia também. Eu acho que tem gente que tá sumida, tá ali quase falindo. Ai, gente, deixa eu achar uma merda para falar, porque eu preciso de um cancelamento, porque eu preciso aumentar o meu Ibope, sabe? Então é isso, eu acho que virou ferramenta de marketing pessoal, sabe? Cancelamento. Exatamente. E assim, dois pesos e duas medidas, né? Quando um preto é cancelado, o quanto aquilo pesa. E quando um branco é cancelado, né? O que acontece ali? O que o preto tem que fazer para se recolocar, para voltar a ganhar dinheiro? E quando um branco simplesmente vai lá com uma roupinha surrada, sem maquiagem e tá tudo certo. A gente viu o que aconteceu com Carol Conká, né? Quanto, cara, ela perdeu muita coisa, quanto ela foi excluída ali de vários festivais. Não tô defendendo o que ela fez. Mas assim, a proporção de Carol Conká e a proporção de vários outros brancos aqui que eu posso citar, ficar até amanhã aqui citando, foi realmente muito desigual.
cabe um episódio, eu acho. Gente, tô vendo essa cerveja, tá me dando água na boca. Alcoólatra, né? Meu Deus, porque eu sou assim. Como pode, né? Como Vamos ser pode? cancelados por estar bebendo numa Vamos, quarta-feira. fazendo apologia ao álcool. Rapaz, Gente, eu vou eu lançar não a seria campanha, Carol. cancelada porque eu não estou bebendo, caros ouvintes. Não tem esse cancelamento também, né? Da galera que bebe, da galera que não bebe. Cara, pesado. Carol, eu vou lançar a campanha. Quem pagar minha terapia pode criticar, pode reclamar se eu tomar cerveja, pode fazer tudo. Se não pagar, não pode. Eu vou aderir, eu vou Eu aderir. vou Quer me aderir, eu vou cobrar? aderir. Já tem, como fala, seguidores, não, discípulos da sua campanha já. É isso aí, ó. Quando alguém criticar, quando alguém vai Eu falar qualquer também. coisa, eu vou mandar primeiro o Pix. Aí a pessoa pergunta, eu já explico. Vou deixar o Media Kit ali pronto, já manda ali. Ó. Pode, É pode esse ser o o valor. Pix, pode ser o Pix direto para terapeuta também tá valendo. Nossa, Pode. só bota meu nome ali na descrição pra ela saber, tá resolvido. Isso vale para opiniões não solicitadas também. Quer opinar sobre algo da Ai, minha deixa vida? eu essa. Manda o Eu tenho um Pix. vídeo no YouTube que tem vários Pix aí que eu posso mandar. Será que se eu responder só com o número do Pix eles depositam? Eu acho que não custa tentar. É isso, né? Quem não chora Oi, não mama. oi, segue o Pix. Ai, gente. Bom, gente, acho que chegamos ao final desse episódio. Concordam? Chegamos, sim. É Sim. isso, foi mais um dia ali de. Foi conclusivo. Acho que chegamos à conclusão de que cuidem da sua vida, nos deixem em paz. E vocês querem complementar alguma coisa, galera? Wakaners? Para dizer que esse podcast não tem a intenção de chegar a conclusão nenhuma, né? Nossa, é sempre muito importante ressaltar isso, sabe? Que eu morro de medo de, tipo assim, alguém ler o título ali do podcast tal, você achar, nossa, eles vão chegar aqui, vão dar início, meio e fim. Vão concluir o assunto, gente. Gente, esse podcast é o podcast que tem muito a dizer. Em nenhum lugar está dizendo vamos chegar a Não conclusões. é o podcast que tem muito a concluir. Não. Gente, gente, não projetem conclusões em mim, porque eu posso ter mudado de opinião amanhã mesmo. Tudo que eu falei aqui hoje, amanhã eu posso já desfalar, não concordar mais. Então, não projetem conclusões em mim. Com, Eu com, fiz. com certeza. E teve um episódio que a gente falou sobre amor. Primeiro a gente falou sobre amor, depois a gente falou sobre amor interracial, depois a gente falou de amor afrocentrado. Eu não lembro qual desses que a gente falou, que eu falei que eu não me negava o meu direito de amar, né? Então eu não. E aí, no episódio seguinte, eu Eu já lembro. disse, no episódio seguinte, então, gente, no episódio anterior, eu disse que eu não me negava o meu direito de amar, mas eu andei pensando melhor. E é isso, gente. Não, e tem ainda o fato de que leva um tempo até ser publicado, desde que a gente gravou, né? Então dá mais tempo ainda da gente mudar de opinião, né? É Não, isso que e eu fiz isso ao vivo hoje no episódio, né? Ali no começo eu tava falando uma coisa, e quando eu tava falando, eu concluí o raciocínio e eu já voltei atrás na mesma hora. Então, assim, ó, lidem com isso. é, o Jorge É sobre essa inconstância. Jorge está ciente, né? Nos meus pequenos áudios, o quanto que eu vou pensando enquanto eu tô. Bom, aqui nesse podcast também, né? Eu vou concluir o pensamento é quando eu termino de falar, enquanto eu tô falando enquanto estou pensando. E aí é isso, eu acho que isso é uma das melhores coisas que a gente tem, que aqui todo mundo está muito disponível para trocar, para crescer e para contribuir. Então, eu acho que isso que é o de mais legal que a gente tem em Oakane. E eu vou trazer um exemplo prático disso, desse assunto, falando um pouco mais sério, que é o seguinte, isso que a Laís falou agora me lembrou ali quando tava rolando o Big Brother, que tava ali, e aí tinha a outra menina lá, dizendo tipo assim, eu quero o direito de errar, eu quero errar muito, porque eu tenho direito a errar e tal. E aí, tipo assim,
eu acho que a diferença e aí o paralelo que a gente tem que fazer é exatamente isso, sabe? A gente tá se dando esse direito de errar e de mudar de opinião e de achar uma coisa hoje, no próximo episódio achar uma coisa diferente, é, aqui nesse âmbito, né? De que é com a gente aqui, o episódio sai e tudo, mas é o âmbito do nosso espaço que a gente se sente seguro e é um espaço de reflexão, é um espaço assim que ao mesmo tempo que a gente também pode falar, tipo, um pode falar e o outro pode discordar e pode dizer assim, não, eu acho que não é assim, enfim, e construir esse pensamento. E aí isso vai ter pouco efeito negativo, espero eu, na de prático na vida das pessoas, né? Porque a gente cuida sempre para ser cuidadoso com termos, para não ser violento com nenhum grupo de pessoas e tal. E aí eu acho que essa é a diferença do que estava acontecendo ali no programa, né? Que é tipo assim, a menina lá gritando, eu quero errar, eu sou humana, eu tenho o direito de errar, mas querida, seu erro tá diretamente aí machucando uma pessoa que tá do seu lado, tá convivendo com você todo dia. Que erro é esse? Você vai errar mais quantas vezes? Você vai machucar mais uma pessoa que tá ali com você quantas vezes? Pra você aprender. E aí, enquanto você aprende, as custas do sofrimento dos outros, né? Que legal, parabéns pra você. Exatamente. Eu amo o Jorge, só para deixar registrado aqui. Ai, Eu eu te amo também, também. amiga. Não, aí o próximo episódio corta para assunto do episódio errata, todos nós aqui com voz serena. Então, gente. Morta! Olha, eu vou dizer, eu acho que a gente devia fazer esse episódio sobre cancelamento. E a gente devia começar o episódio, cada um fazendo, tipo assim, uma nota dessas de desculpa, de sei lá o que, de esclarecimento que eles fazem. Bem caricata, sabe? Bem assim, gente, a gente queria falar uma coisa. E depois seguir com o episódio. Eu voto por isso. Amo ser debochado. Ai, Eu também, pra gente se retratar, né? Cada uma de nós começa com uma retratação. Então é isso, galera. Chegamos aqui a mais um episódio de Wakane, que foi incrível. E mandem temas pra gente nas nossas redes sociais, nos DMs. E é isso. Vamos dar o tchau coletivo? Tá. Gente, Ai, agora. que tristeza que não tem o vídeo junto. Sim, eu vou Sim, a lançar gente o pack. precisa lançar vídeo. Vou lançar Ai, o pack de eu memes. acho, Verde, que alguém, tipo assim, tipo, namorado, tem que encontrar um edital pra gente. Tem, super, super. A gente precisa se organizar. Então, é isso. Chegamos a mais um episódio. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E mandem temas e acompanhem a gente aí nos outros episódios. Beijo! 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 Tchau! Tchau, gente.